Então, a Bruna vai começar aqui, junto conosco, a trazer algumas colaborações dentro da perspectiva que eu citei a vocês. E ela é muitíssimo bem-vinda, por mim, por vocês, tenho certeza. E óbvio, como eu disse a ela, o papel dela aqui é chamar a atenção. Ah, bonitinho, bem-vindos. Chamar a atenção da gente, sociedade, clientes em geral, independente de nomes, né? Para o papel de uma área que usualmente cada vez mais a gente tem fazendo, né, jus à sua existência, usado para toda sorte do mundo de circunstância, e ela quer destacar isso dentro de uma realidade que não é tão comum. Por exemplo, eu nunca trabalhei no sistema financeiro, e destacando especialmente no aspecto técnico e no aspecto prático. O que é a ouvidoria? E como ela contribui com o desempenho de uma organização. E pressupondo esse desempenho, né, Bruna? Como isso pode impactar nos empregos, em melhores serviços, melhor atendimento bancário. Esse sem sombra de dúvida, o objetivo mais reduzido que eu posso colocar particularmente no tocante a um papel de uma ouvidoria. Minha amiga, então, seja bem-vinda. Aqui nós temos os colegas do IESB Oeste, do IESB Norte, colegas da administração, colegas das ciências contábeis, pessoas do bem que eu conheço de longa data, alguns aqui eu conheço do primeiro dia de aula, e desejo a você toda a tranquilidade do mundo e certeza que estamos entre amigos, que não é um ato formal, não precisa, né, como eu brinquei com você aquele dia, não precisa roupa chique, não precisa terno, é um bate-papo. E que seja bom, saudável a todos nós. Quando vocês acharem oportuno, a gente pode abrir a palavra, fazer algum questionamento, tirar uma curiosidade. Um acordo que eu fiz com a Bruna e faço questão de manter, falei para a Gabi, nós não iremos anunciar o nome da instituição em respeito ao pedido dela, em respeito ao processo da fala dela, para ser mais livre, para ser menos burocrático. Se fosse falar em nome da instituição, haveria de burocratizar, pedir autorizações. Nosso intuito é bate-papo e não outra coisa, tá bom? Eu vou fechar a tela, Bruna, pelo menos essa aqui inicialmente. E aí, minha amiga, você fica à vontade, por gentileza, você está em casa, viu? Obrigada, professora. Vocês estão me ouvindo? Que eu entrei agora, já está rolando aí a aula. Alô? Eu estou ouvindo. Ah, então tá bom. Eu peguei aí já o finalzinho da discussão de vocês e já vou iniciar emendando, né? Como você falou que graças a Deus você não estudou direito, eu graças a Deus não estudei contabilidade, viu, gente? Então parabéns para vocês, porque o crédito e o débito da contabilidade não entram na minha cabeça, e enfim, já me conformei com isso e graças a Deus não estudei nem pretendo estudar contabilidade. Brincadeiras à parte, bom, Ô, minha como amiga, só uma ressalva para não ficar mal interpretada a minha fala. Eu tenho apreço e admiração pelo direito. O problema é a formalidade. A formalidade me expulsou. Se não fosse por isso, eu teria feito direito. Inclusive, posso até vir a fazer um dia, assim, por complemento, por outras experiências. Eu não tiro isso do meu radar. Mas se for para ficar naquela formalidade do direito, não caibo. Jonathan, eu não caibo. Eu reconheço que eu não caibo. É só por isso, viu? Não, eu também tenho muita admiração pelos contadores, mas da mesma forma, o crédito e o débito não cabem em mim. Mas vamos lá, vamos falar, né, do que eu gosto, do que eu trabalho. Meu nome é Bruna, como a professora Laura já me apresentou aí. Eu tenho 39 anos, eu sou casada, tenho uma filha de 4 anos, e sou aluna do curso de administração, né, no formato do EAD, e eu curso na modalidade semestral. Essa é a minha segunda graduação. Minha primeira graduação foi em secretariado executivo, já há muitos anos atrás.
e desde então eu fiz 2 especializações, uma em relações internacionais e outra em gestão bancária. Eu pretendo me formar agora no final desse semestre, mas como eu iniciei minha graduação em outra instituição de ensino e daí fiz a transferência para o IES no decorrer do curso, a minha grade ela é quebrada, então não dá para dizer que eu estou no último semestre, eu estou concluindo. Como a professora Laura falou, ela me fez essa proposta da gente bater esse papo aqui, né, sobre ouvidoria, porque é a área onde eu trabalho, e também como parte da minha avaliação na disciplina que eu curso com ela, que é o projeto integrador. Eu não sou palestrante profissional, não tenho pretensão de ser também, e aqui eu me coloco na posição de colega, né? Dividindo o que eu preparei com vocês, mas também tendo a oportunidade de aprender. Eu não preparei uma apresentação formal, a minha proposta é mesmo a gente batendo um papo, então quem quiser, né, questionar, quem quiser pode interromper, não tem problema. Estou um pouco perdida aqui com as interações, que eu não tenho muita habilidade. Impressão Mas minha, a você tá gente, 2 telas. Sou muito eu estou com chique. 2 telas. Olha isso aí, Samuel. Ela tem 2 telas em casa, Samuel. Não, eu não estou em casa, não. Ei, Mas eu rapaz, ela tem vou, 2 vou me telas. adaptando Isso aqui, é qualquer coisa coisa vocês não gritam aí. maçã. Podem me interromper, tá? Sem problema. Bom, eu sou funcionária dessa instituição financeira há 9 anos, completei esses 9 anos exatamente ontem, dia 11/11, então foi um dia muito marcante para mim, porque eu comecei a trabalhar nessa empresa no dia 11/11 de 2011. E eu trabalho na área de ouvidoria há 6 anos. Como a professora Laura também já falou, né, a gente combinou de não falar o nome da empresa, primeiro porque o objetivo não é falar sobre o trabalho realizado por uma ouvidoria numa instituição específica, né, assim, no nosso caso aqui é a instituição financeira. A nossa proposta é refletir um pouco sobre a possibilidade da ouvidoria em qualquer que seja, as possibilidades, né, na verdade, da ouvidoria em qualquer que seja a empresa, sendo um instrumento de competitividade. E, claro, né, eu não estou autorizada a falar em nome dessa empresa, né, isso, enfim, levaria aí um certo tempo, necessitaria de certas explicações, enfim, para facilitar a nossa vida. Atualmente, eu desempenho a função de analista, e nessa função, a minha atividade é especificamente tratar ou conduzir as demandas que são registradas pelos clientes. Infelizmente, eu não trabalho na área estratégica da ouvidoria, mas lá a gente sempre tem a oportunidade de colaborar, de compartilhar, de propor ideias, sugestões, a gente tem bastante liberdade. Nessa empresa que eu trabalho, a ouvidoria, além da gente tratar as reclamações que são registradas pelos clientes, né, diretamente pelos clientes, em qualquer que seja esse canal de entrada, a gente conduz também as demandas registradas em outros canais externos, digamos assim, né? Que são reclamações registradas no Banco Central, nos PROCONs. Então, assim, na empresa onde eu trabalho, todas essas reclamações, o tratamento delas são centralizadas na unidade de ouvidoria. Eu entendo que a ouvidoria tem um papel fundamental em qualquer empresa que tenha hoje uma visão estratégica do seu negócio, porque o papel da ouvidoria, ele vai para além do tratamento em si das reclamações, né? O principal motivo da ouvidoria hoje de existir está na quantidade de informações que ela pode fornecer, tanto para o analytics do negócio, ou seja, né, a tomada de decisão, quanto para retroalimentação do desenvolvimento de produtos e novas oportunidades de negócio. Essa parte da solução, né, de apresentar a solução para as reclamações que os clientes registram, na verdade, ela é só um enxugar de gelo, né? É só canseira, nunca acaba. Sempre vai ter novos problemas e o cliente vai ter sempre um motivo para reclamar.
Mas o que vai mover o negócio, o que vai fazer diferença, o que vai trazer inovação, é o que a gente tem capacidade de absorver como possibilidade de melhoria para o negócio da empresa durante esse processo, né? Desde o registro da reclamação, até passando pelos processos que a gente precisa desenvolver ali para chegar a uma solução, e também na identificação ali de inovações, né? De possibilidades. A partir da análise de informações produzidas pela ouvidoria de uma empresa, a gente consegue avaliar, por exemplo, a aceitação de um produto no mercado, os principais pontos a melhorar. A gente pode identificar também expectativas que os nossos clientes têm com relação ao desenvolvimento de novos produtos, né? E no caso específico de instituições financeiras, a ouvidoria, ela ainda atende uma necessidade regulamentar de cumprimento de legislação, como é o caso das reclamações, como eu citei, reclamações registradas no Banco Central, que é o regulador do nosso sistema financeiro. Além de regulamentar as atividades das ouvidorias, o Banco Central, ele divulga, né, informações para a sociedade, de forma geral, por meio de 2 rankings, né, que são os chamados, o ranking Bacen, o famoso ranking Bacen, bastante conhecido das instituições financeiras. O ranking de instituições por índice de reclamações, ele é formado a partir das demandas do público registrado nos canais de atendimento do Banco Central, né? Então, o cliente, ele tem acesso, o Banco Central hoje, ele disponibiliza o registro de reclamações tanto pela internet quanto por um número de telefone, né? Uma ligação gratuita, o cidadão pode ligar e registrar a reclamação. O processo do tratamento dessa reclamação registrada no Banco Central, o Banco Central, ele encaminha essa reclamação para a instituição reclamada, né? Isso tudo por meio de sistema. A instituição, ela tem um prazo que é o mesmo, né, para todas as instituições, para qualquer tipo de reclamação, é um prazo de 10 dias úteis. E aí as instituições, elas, dentro desse prazo, elas respondem para o cliente e elas enviam uma cópia, elas precisam enviar uma cópia dessa reclamação para obrigada, professora, para o Banco Central, né? Dando a devolutiva para o Banco Central do que foi a solução apresentada para o cliente. Esse ranking, né, das reclamações, ele é verificado trimestralmente pelo Banco Central, e nessa avaliação são realizados vários apontamentos, né? Quais foram as instituições, como é o número de reclamações, qual a quantidade das demandas registradas, dentre elas, quais foram procedentes, né? A diferenciação, eles fazem o julgamento como procedente, como improcedente. Procedente é quando, digamos, o cliente tem razão, né? O cliente reclamou de uma coisa e a instituição financeira não conseguiu apresentar ali uma contra-argumentação de que aquilo que o cliente está questionando ali não é devido, né? Então, as demandas, elas são julgadas como improcedentes e como procedentes. Então, eles apontam também quantas dessas demandas registradas pelos clientes foram julgadas procedentes. E outro ponto também que é bem interessante, que eles apontam, é a quantidade de reclamações que a instituição recebeu referente ao atendimento prestado ou falta do atendimento prestado pela ouvidoria da instituição. Então, a ouvidoria também é bem avaliada nesse quesito aí. O Banco Central fica de olho nisso, né? Tem que dar o acesso ao atendimento. Nesse índice, as instituições, elas são classificadas em ordem decrescente. Então, assim, quanto aqui a professora Laura está colocando o exemplo, né?
ela colocou primeiramente lá o nome das instituições, então está colocado aqui do primeiro ao nono. Então, nesse caso aqui, a instituição que está em posição maior, né, no caso aqui, vamos usar aqui o exemplo do Bradesco, está em nono, foi classificado em nono lugar. Então, é uma ótima posição, porque quanto mais distante ele está do primeiro lugar, digamos que ele está melhor colocado. Ele está menos reclamado, ele está com a quantidade menor de reclamações procedentes. Então, quanto mais para trás, digamos assim, melhor. Esse ranking, né? As instituições elas são comparadas de acordo com a base de clientes, de acordo com a quantidade de clientes. Então, assim, o grandão não é equiparado ao pequenininho, né? De acordo com as faixas de quantidade de clientes. Além desse ranking de reclamações, o Banco Central ele realiza uma avaliação positiva das instituições financeiras. Esse ranking ele é chamado ranking de qualidade de ouvidorias. Então, aqui é o inverso, né? Quanto melhor colocado, melhor para a instituição. E aqui no caso, ele vai avaliar o prazo de resposta, né, que a instituição está dando aos clientes, porque, por exemplo, o prazo formal são 10 dias úteis, mas, o objetivo é que as instituições respondam no menor prazo possível, né? Então, quanto menor o prazo médio, melhor para aquela instituição. A Kelly perguntou aqui o que acontece com essas instituições que ficam nos primeiros lugares. Eu vou falar logo adiante. O Banco Central ele pode aplicar sanções, né, a essas empresas. E é ruim também pela questão da imagem, né? Porque esse ranking hoje é um ranking bem divulgado assim para a sociedade. Essas ferramentas, né, esses dois rankings do Bacen, além de atender à necessidade de regulamentação do órgão, como eu falei aqui agora, elas impactam diretamente na imagem das instituições financeiras, porque as instituições com a classificação ruim nesse ranking, ela pode ser mal vista, né, tanto pelo órgão regulador, no caso o Bacen, quanto pelos clientes, né, como já disse também, pode ter as sanções do órgão regulador, né? Isso aí pode ser multa, tem várias sanções. Eu não vou entrar nesse detalhamento, né? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a criação das ouvidorias. Inicialmente, né, a palavra ouvidoria, ela surge no setor público. Então, ela é criada como como uma mediadora entre o Estado e a sociedade. Aqui no Brasil, o surgimento da ouvidoria, ele ocorre no meados do século XVI, quando a gente ainda estava nos tempos da monarquia, né? E aí foi nomeado o primeiro ouvidor geral, que figurava como os ouvidos do rei. E o objetivo era garantir a aplicação das leis, né? A professora Laura está compartilhando aqui. Após a Declaração de Independência do Brasil, em 1822, no caso, esse cargo, né, digamos assim, de ouvidor geral, ele acabou por ser extinto. E daí a ouvidoria, ela ressurge na década de 1980, e tendo como referência a figura do ombudsman, né, que é uma expressão da Suécia. E naquela época, a figura do ombudsman era uma pessoa encarregada pelo Estado, né, de defender os direitos dos cidadãos, e ele recebia as queixas, denúncias da sociedade com relação a abuso de poder ou de mau serviço por algum funcionário e das instituições públicas, e aí ele agia, né, como um interlocutor junto ao Estado. Aqui no Brasil,
o nome, ele foi, no caso, né, o ombudsman, ele foi utilizado para caracterizar o órgão público responsável por acolher as expectativas sociais e tentar introduzi-las junto ao Estado. Ou seja, né, como a gente tem falado, um mediador entre a sociedade e o Estado. A professora Laura colocou aqui, né, que a existência da ouvidoria nas instituições financeiras não é facultativa. Isso mesmo, professora, mais à frente eu vou falar a regulamentação que rege aí, né, a instituição das ouvidorias, especificamente nas instituições financeiras. Bom, a primeira ouvidoria brasileira, ela foi criada em 1986, no município de Curitiba, e desde a promulgação da Constituição Federal, em 1988, as ouvidorias públicas, elas tiveram uma evolução aí muito rápida, né, devido a reivindicações populares pela participação nas deliberações do Estado. Vou destacar aqui alguns momentos importantes. Em 1995, foi criada a Ouvidoria Geral da República, como parte da estrutura do Ministério da Justiça. Em 1999, o Estado de São Paulo ele promulga a Lei de Proteção ao Usuário de Serviço Público, que determina a criação de ouvidorias em todos os órgãos públicos do Estado. E outro marco importante, promulgação da Lei número 13.460, de 2017, conhecida como Código de Defesa dos Usuários do Serviço Público. Essa lei, ela estabelece a ouvidoria pública como instituição essencial à boa prestação dos serviços públicos e prevê a existência das ouvidorias em todos os poderes e todas as esferas federativas. Então, assim, a ouvidoria, ela, no início, né, ela tem esse objetivo aí de mediar a relação entre a sociedade e o Estado. E aí, como que a ouvidoria, no caso, ela vai para as empresas privadas e, posteriormente, para as instituições financeiras, né? No caso das empresas privadas, a ouvidoria, ela também tem esse caráter mediador, só que aqui, nesse caso, em vez de ser entre a sociedade e o Estado, ela faz a mediação entre os consumidores e a instituição, né? A ouvidoria, ela, no caso das empresas privadas, o que a gente tem como marco, né, da criação dessas ouvidorias, do empenho das empresas em estabelecer em criar essas ouvidorias, é o Código de Defesa do Consumidor, nosso famoso CDC. O Código de Defesa do Consumidor, ele foi promulgado, né, digamos assim, pela Lei 8.078, de 1990, publicado em 11 de setembro de 1990, e no Código do Consumidor a gente tem aí estabelecimento dos direitos básicos do consumidor, né? Vou citar aqui alguns exemplos. Ele coloca lá proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preços, modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais e a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais. Ou seja, nasceu o famoso dano moral, né? Lá na ouvidoria a gente ouve muito. Todo mundo quer o dano moral. Bom, aliada à publicação do Código de Defesa do Consumidor, a gente percebe também um aumento na difusão das informações de modo geral, né? Devido à internet, né? Então, assim, o consumidor, ele passa a ter um acesso a um número maior de informações e de forma mais rápida, né? Então, informações que as pessoas não tinham, as pessoas não sabiam, né, que podiam reclamar, que tinham direitos, e aí, com o acesso a essa informação de forma mais
fácil, digamos assim, as pessoas sabem mais dos seus direitos, as pessoas elas percebem que elas podem reclamar. Vou abrir aqui um parêntese, porque essa mudança no acesso à informação, ao mesmo tempo que ela traz aí a questão da facilidade do acesso à informação, ela traz também a possibilidade aí, no caso das fake news, né, das falsas notícias. Informações que são divulgadas de forma equivocadas, dando a entender a esses consumidores que eles têm direitos ou, né, de coisas que na verdade não são verídicas. Isso aí para a gente também, em alguns casos, causa bastante problema, porque assim, a velocidade que as coisas se tornam de conhecimento de um grande número de pessoas hoje, às vezes é assustador, assim. Então, a gente tem um trabalho, às vezes braçal, porque devido a digamos, uma fake news, a gente recebe diversas reclamações sobre aquele mesmo assunto, e nós temos aí, na verdade, esse trabalho braçal, né, de tratar todas essas ocorrências por causa de uma informação que não é verídica, né? Então, tem esses dois lados. Tem o lado bom, que melhora o acesso à informação, mas tem o lado ruim também. O Mário Júnior está perguntando aqui o que é a LGPD, né? A LGPD, Mário Júnior, eu acho que ela não entra muito aqui no nosso assunto, porque ela é a Lei Geral de Proteção dos Dados. É uma lei do governo federal que estabelece alguns critérios para a questão do sigilo, do trato de informações, na verdade. Mas, se eu não me engano, também teve até uma prorrogativa, uma data para entrar em vigor, que, se eu não me engano, era agora, no segundo semestre de 2020, mas acho que devido à pandemia também eles prorrogaram aí essa data, então, e eu acho que também não tem muito a ver com o nosso tema aqui específico sobre ouvidoria, mas a gente pode falar um pouquinho depois, se for o caso. Sim, a Constituição, como a professora Laura colocou aqui, né, que a ouvidoria da instituição financeira ela não é facultativa, né? A Constituição e o funcionamento da ouvidoria nas instituições financeiras, ela foi regulamentada pela resolução 4.433, de 23 de julho de 2015, é uma resolução do Banco Central. Ah, tá colocando aí, a professora Laura tá no ritmo comigo aqui. As ouvidorias dos bancos, elas foram instituídas por determinação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, para receber e tratar as reclamações de seus clientes e usuários que não forem solucionadas pelo atendimento. Essa resolução, ela é bem detalhada, assim, com relação à ouvidoria. A professora colocou aqui nos comentários o número dela direitinho. Depois, quem tiver curiosidade de olhar, ela fala bem, assim, como que tem que ser o atendimento, os prazos, né, para o tratamento dessa demanda pela ouvidoria, ela é bem detalhada mesmo. E eu quero destacar aqui um ponto que é colocado nessa regulamentação, que está lá com relação à questão do conflito de interesses, né? Assim, porque a regulamentação ela se preocupa em instituir essa ouvidoria para que ela seja imparcial no tratamento das suas reclamações, né? Então, tem um ponto dela que diz assim: a ouvidoria não pode estar vinculada à componente organizacional da instituição que configure conflito de interesses ou de atribuições, a exemplo das unidades de negociação de produtos e serviços, da unidade responsável pela gestão de riscos e da unidade executora da atividade de auditoria interna. Então, assim, aqui o Banco Central está se preocupando em resguardar o conflito de interesses, né, para que a reclamação do cliente seja, de fato, tratada pela ouvidoria de forma imparcial. Deixa eu ver aqui, o Marcelo colocou: Bruna, como você está dentro de uma instituição financeira, houve algum tipo de ideia debatida sobre como mitigar fraudes e até mesmo clonagens de contas para recebimento do auxílio? Pois vimos isso em reportagens, fica a dúvida.
Bom, Marcelo, a questão de fraudes, segurança de forma geral, hoje é uma preocupação contínua das instituições financeiras, né? A gente teve aí agora, mais recente que o auxílio, a gente teve agora o lançamento do Pix, também foi bastante divulgado. Acho que no mesmo dia que houve a abertura para o cadastro das chaves, já se teve relatos de tentativas de fraude, né? Então, hoje, também pela questão do acesso à informação, a questão da internet, tudo que vem para o bem de forma rápida também tem-se, por outro lado, o mal, né? Então, assim, as instituições, elas estão sempre preocupadas. Então, no caso do Pix, quando se pretende fazer o lançamento desse novo produto, as áreas de segurança do banco, elas já se antecipam, né, na previsão de fraudes que possam ocorrer. Então, assim, para os auxílios também, todas as áreas, né, todas as instituições tiveram problema, porque a criatividade das pessoas não se limita, né? Então, a gente teve muito relato de muita coisa que aconteceu, mas eu quero destacar aqui também que muitas vezes a fraude ela, ela não tem início na instituição financeira, né? A fraude, na maioria das vezes, ela tem início fora da instituição, mas o fraudador, no caso, ele usa ali do nome ou de um link ali fake para dar a entender que está acessando a instituição, mas na verdade não é a instituição em si, né? Os processos dentro das instituições financeiras, também por força de regulamentação, eles têm que garantir a segurança no trânsito ali daqueles valores. Então, mas é claro, não por ser externo à instituição, que a instituição também não está atenta a isso, né? Há também várias atividades, várias ações que são desenvolvidas pelos bancos para tentar minimizar aí esse dano. Jonathan, até porque na prática esses conflitos de interesse vai de empresa para empresa. Jonathan, assim, né? A ouvidoria ela é imparcial, mas no tratamento daquela reclamação, é claro também que a empresa ela tem que avaliar também ali o valor daquele cliente para ela, né? Eu não posso também tratar todo mundo igual, porque os clientes eles têm valores diferentes também para o negócio. Mas no tratamento da ocorrência, na verificação, né, dali se o negócio, se o produto ele foi devidamente contratado, se não existe uma cláusula abusiva, se não houve ali descumprimento a alguma legislação, isso aí a ouvidoria tem que ser imparcial. Bruna, rapidinho, eu acho que Claro. a sua colocação, ela é o sentimento que, em geral, cerca a gente, né? De que a ouvidoria, ela defende quem? Ela não tem que defender ninguém. Isso aí é no público e no privado. Não deveria, por premissa, né? E a gente parte do pressuposto que a essência da ouvidoria é a transparência, a imparcialidade, etc. Mas acho que quando a Bruna começou a falar, e ela destacou, por exemplo, o ranking de instituições no sentido das reclamações, a parte que fala sobre reclamações procedentes, né, são exatamente as reclamações que, inerente a essas possíveis defesas, que eu não creio que existam, e eu sou usuária de ouvidoria mesmo, vocês sabem disso, claramente destacam também que, por vezes, o cliente faz reclamações infundadas. É preciso destacar que o papel da agência, da instituição, é de vender serviços. E qualquer venda de serviço, a gente tem que admitir os dois atores principais, o vendedor e o comprador. Todo mundo tem direito, todo mundo tem obrigação. Então, a ouvidoria, teoricamente, ela parece ser para o cliente, para o consumidor. Afinal de contas,
A gente enxerga a ouvidoria assim sendo. Mas calma, a instituição financeira também tem os direitos dela. Ela também tem as suas defesas, né? Vamos dizer assim. Fica à vontade, meu amigo. Bruna, boa noite. Meu nome é Jonathan. Oi, Eu Jonathan. falei sobre aquela imparcialidade ali há uns meses atrás, porque houve um caso na empresa onde eu trabalho, de uma denúncia contra um diretor, aí sobre assédio, né? Assédio moral. Aí, o que foi feito? A ouvidoria absorveu, abriu o processo contra, no final das contas, trocaram o chefe da ouvidoria. E o processo não foi para frente. Por isso que eu falo que em alguns lugares a ouvidoria, quem manda não é bem o chefe da ouvidoria, é o chefe da empresa, é o dono, né? Ah, entendi a sua colocação, entendi. Infelizmente a gente está sujeito, né? Mas assim, o objetivo, né? O propósito não é esse. O propósito, como a professora Laura colocou, tendo sim uma reclamação registrada, a ouvidoria ela vai verificar ali se houve, se o negócio foi realizado de forma correta, se atendeu, né? À legislação, se não descumpriu nada, enfim, não infringiu nenhuma lei, né? Porque, como ela colocou, o negócio da instituição financeira é ter lucro, é ganhar dinheiro. Então, faz parte do negócio dela, né? Vender produtos, oferecer crédito, mas claro que isso tem que ser feito de forma ética e obedecendo aí à legislação vigente. Podemos Só prosseguir? dando, rapidinho, só Sim, dando uma diga. cortada. Eu acho que é válido sim, lógico, muito válido a ouvidoria. Eu já prestei reclamações em ouvidorias e fui atendido. Mas eu penso assim, a partir do momento que mexe com os grandes, a ouvidoria ela não tem tanta força, né? Eu acho que ela deveria ter, mas eu acho que ela é vetada, porque tem alguém acima dela, rogando por ela e você mandando e desmandando, né? Lógico, quando é um cliente, alguém assim, a ouvidoria vai resolver, igual o caso da professora Laura explicou no começo da aula, antes de você entrar, sobre a sobrinha dela, no hospital lá, foi resolvido, a ouvidoria ligou, chamando, não, vem, nós vamos atender e tal. Então, eu acho que quando fere os grandes, no Brasil existe essa, não estou generalizando, falando em alguns casos, né? Uhum, Tem essa barreira que impede da ouvidoria trabalhar como realmente deveria trabalhar. compreendo. Eu vejo É, assim, Bruna, veja se vocês concordam. Eu admito a fala do Jonathan como parcialmente uma realidade. Não discordo de jeito nenhum, Jonathan, de jeito nenhum. Mas acho que ela não pode se tornar a regra dos nossos pensamentos. Por quê? Sobretudo no setor que a Bruna trabalha, o setor financeiro. Em maior número, as instituições são de natureza privada. Então, assim, é diferente da gente, de repente, focar somente no setor público, que é o seu caso. O setor público, apesar de, tem as ingerências políticas e a gente sabe disso muito bem. Então é muito fácil, realmente, eu tirar o chefe da ouvidoria, seja lá o cargo que ele receber, e substituí-lo por qualquer outro agente político ou até mesmo outro servidor. No setor público, isso é ok. Em certa medida, se a sociedade não tem essa notícia, isso vai passar. Agora, no setor privado, sobretudo ainda o setor do sistema financeiro, ele é extremamente regulado. Os acordos internacionais, os acordos firmados, as defesas feitas em prol da transparência, em prol da busca da eficiência bancária, isso tem um impacto muito grande no sistema. Eu vejo com alguma facilidade a diferença do papel da ouvidoria nessas duas circunstâncias que eu quero colocar como antagônicas. Há no setor público, em que é possível uma ingerência política, um cala-boca, joga abaixo, joga essa sujeira embaixo do colchão, e do outro lado, um sistema financeiro teoricamente competitivo, teoricamente eficiente na busca por seus ganhos, e desabonar ou desacreditar o cliente, isso pode ter um impacto muito grande na sua carteira. Isso pode trazer prejuízos. A Kelly questionou: quais são os prejuízos?
conforme os níveis de descumprimento de contratos, informações. Até porque uma das questões que a gente sempre conversa em economia, Bruno, e você vai concordar possivelmente, são as práticas de assimetria de informação, que infelizmente no sistema bancário era, até recentemente, uma prática muito comum. Você não ser transparente com o cliente quanto aos custos, quanto aos serviços. Isso foi, em certa medida, melhorado com as resoluções do Banco Central. Então, assim, eu vejo uma singela ou uma visível diferença nesse sentido. Mas eu prefiro crer que quando também faço uma reclamação no setor público, ela vai ser conduzida, não quero entrar na seara do porquê da ouvidoria, mas ela vai ser conduzida da melhor forma possível, especialmente em respeito ao cidadão, que é o próprio cliente do governo no contexto moderno, que é o cliente da instituição financeira, enfim. Eu prefiro crer, e pode me colocar na conta que vocês quiserem, que a ouvidoria é imparcial, que a ouvidoria busca a eficiência, e assim ela vai levar melhor serviço ao setor público, também ao setor privado. Não, eu não estou dizendo que não exista, Marcelo. Eu concordo, mas eu prefiro continuar acreditando nessa essência. Porque se eu desacreditar na ouvidoria, se eu desacreditar nos PROCONs, eu vou buscar quem, meu filho? Quem vai zelar dessa relação que é, em certa medida, desigual? Né? É nesse aspecto que eu faço essa ressalva. Fica à vontade. Laura, então, lá no órgão lá, né, uma vez isso aconteceu comigo. Comigo não, aconteceu eu presenciando isso, né? E aí deram um prosseguimento e foi, assim, explicitamente muito, muito errado, sabe? Eu vi um assédio, assim, na minha frente, assim, de um servidor para com um colaborador, né? E aí meio que não não tem um certo prosseguimento, sabe? Por ser servidor ou não. E aí acabou que meio que realmente quando chegou no chefe tentaram dar prosseguimento, mas realmente empacou, sabe? Foi como aquela sua fala que você disse, que é jogar debaixo do tapete e morreu o assunto, sabe? Então, tem muito que melhorar, pelo menos lá onde que eu vi lá nessa instituição que eu trabalho. Lá a gente vê e realmente, quando eu sempre chego para te falar as coisas, realmente não tem absolutamente nada que pode se fazer, sabe? Na verdade, tem o que se fazer, mas não é feito. Então, eu acho que o papel da ouvidoria ela deveria ser muito mais complexo e não ter essa imparcialidade, sabe? Olha, eu vou te falar por mim. Quando ocorreu, há 2, 3 anos, de contratar o seguro do carro, a seguradora, Bruno, ela me encaminhou um certo cartão de crédito, né? É um grande grupo, tem essa atuação, e ela me amando muito, me encaminhou um cartão de crédito. Por que me ama? Eu sei, é amor. Quando eu recebi esse cartão, eu questionei o envio. Não, caso a senhora deseje, isso pode pontuar, trazer o famoso desconto na renovação. Tá bom. Tem anuidade? Não, de jeito nenhum, a senhora fique tranquila. Quando virou o próximo ano, vem a anuidade para eu pagar. Abri o meu lindo computador, abri o saque, porque o primeiro canal é o saque, em geral, né, Bruna? E fiz uma Sim, a primeira instância. Eu não pedi o cartão, vocês me enviaram. Eu não estou satisfeita com a cobrança da anuidade e eu gostaria que os senhores tomassem providência quanto à cobrança. Afinal de contas, eu nem mesmo pedi o cartão. Marcelo, não chegou à ouvidoria porque o SAC filtrou essa reclamação. Porque eu posso abrir um site, chamar a televisão e, portanto, expor isso à população. Quando eu exponho, Jonathan, a situação como você retratou, não no sentido de dar nome aos atores, mas ao que foi feito naquela circunstância. Ou quando eu exponho a empresa que você trabalha, Marcelo,
isso tem um impacto, mesmo sendo o setor público. Isso tem um impacto na sociedade e o sistema financeiro, a instituição, ela não vai querer pagar esse preço. Hoje, com tanta tecnologia, os bancos digitais, observando aqui, os bancos digitais, eles têm menor parcela de reclamação, até mesmo porque os serviços não são necessariamente os mesmos, a gente há de recordar isso. Você pegar uma instituição tida por tradicional, como os bancos comerciais que a gente tem um relacionamento de maior prazo, de maior data, e comparar, por exemplo, com o Nubank, olha, é ridículo. Vulgo, é excelente, né? O indicador de reclamação do Nubank. Tá, mas que tipo de papel de prestação de serviço o Nubank me oferta em comparação, por exemplo, ao Santander? Em comparação ao Itaú? Então, assim, é um serviço bem mais reduzido, embora extremamente importante. Eu queria ser dona do Nubank. Eu queria ser dona só do Nubank. Então, assim, quando a gente joga isso para a população, Kelly, quando a gente joga isso para a mídia, eu tenho usado muito a mídia a meu favor. Não porque eu sou chique, importante, não é isso. Como eu tenho tido a sorte de conhecer pessoas ligadas aos jornais, telefone, WhatsApp, é o que eu tenho feito, dona. Eu reclamei na ouvidoria do GDF 2 vezes, e em 2 dias eles estavam me ligando. Mas não me deixei de alertar a população. A população precisa saber das práticas no setor público ou no setor privado. Mas eu vou denunciar, levar esclarecimento dentro da legalidade, porque eu não posso ser irresponsável, como a Bruna falou, com levantamento de circunstâncias que remetem a fake news. Uma instituição bancária dessa pega o CPF da Laura, me processa, eu não dou conta nem de pagar, né? Um processo contra uma instituição dessa. Então, assim, não vamos desacreditar. São processos. E esses processos, eles perpassam instâncias. O saque é a primeira delas. E eu já usei saque. Eu usei e fui muito bem atendida. E prefiro crer que se eu precisar usar a ouvidoria, eu vou ser muito bem atendida. Porque existe o quê? Obrigação e direito. Eu não tenho obrigação com. Então, ou o senhor me atende nesse ponto, eu irei prosseguir com essa reclamação, podendo, inclusive, judicializá-la. O banco não quer isso. É muito mais caro. Lógico. E mancha a imagem. Gente, imagina um banco desse tu me atender. Todas as aulas eu vou contar para vocês o que esse banco fez. Eu faço isso. Faço isso todo dia. Para o bem e para o mal. Então, a gente está falando de competitividade. O setor público compete, teoricamente, com ninguém. O cliente é o mesmo, é o cidadão. Mas cadê o competidor? Cadê aquela busca por maior participação no mercado? Isso faz diferença também. Agora, o competidor pode não existir, mas tem que haver respeito. O serviço público não pode estar distante da busca da qualidade do atendimento. Porque é serviço público, essencial, é dinheiro nosso. Jonathan, quando isso acontecer, eu faço questão de levar para a mídia, se você deixar, viu? Se a ouvidoria não resolver, a gente põe no jornal. Prossiga, minha amiga. Assim, só complementando, assim, né, professora, essa questão que a senhora colocou da assimetria de informações, acredito, assim, que alguns anos atrás, também, o cliente, ele não tinha acesso nem às suas próprias informações dentro da instituição financeira, né? Então, o atendimento, para o cliente ter acesso, para ter um atendimento, ele necessariamente tinha que ir até o banco, né? E hoje, com a chegada da internet, né, digamos, a internet das coisas, a gente tem acesso a todas as informações na palma da nossa mão. Eu acesso a minha conta pelo meu smartphone e eu tenho ali acesso a todas as movimentações que foram feitas na minha conta, eu tenho acesso a todos os produtos que estão contratados. Se há alguma movimentação que eu não conheço, rapidamente eu consigo identificar. Então, assim, isso também contribuiu muito para a transparência, né, das informações. E o cliente, ele sabe, quando acontece uma coisa que ele não contratou, quando aparece alguma coisa lá que ele não sabe o que é, ele tem conhecimento daquilo de forma muito mais rápida.
E outro ponto também que você colocou com relação à imagem, as empresas hoje, elas estão muito preocupadas com isso. As redes sociais hoje, elas, ainda mais assim, né, se é uma pessoa muito influente, a proporção que uma publicação, né, tem assim para aquela empresa, porque digamos assim, o conserto da situação, ele não ocorre na mesma proporção da divulgação do problema. Então, assim, não necessariamente quem fez aquela publicação ali na rede social, quando teve o problema, não necessariamente ela vai fazer uma nova publicação dizendo que o problema dela foi solucionado, que a empresa é séria, ou se ela fez uma publicação reclamando, na verdade, fazendo uma reclamação de uma coisa indevida, vamos usar aí o termo, uma reclamação improcedente, né, digamos assim, que ela não tinha razão, ela não necessariamente ela vai fazer uma nova publicação dizendo que ela se equivocou, né, que na verdade o banco estava certo. A gente não costuma ver isso. Então, assim, as empresas hoje, elas estão muito preocupadas com o que se diz nas redes sociais sobre elas. Hoje em dia, nós não temos só os canais formais para registro de reclamações. As empresas, elas têm páginas no Facebook, no Twitter, e fora as suas páginas, né, elas também, elas têm áreas que trabalham pescando essas informações, né, as hashtags, digamos assim, né. Então, a empresa, ela tá preocupada com isso o tempo todo. Bom, voltando aqui para os pontos que eu tinha preparado aqui para a gente falar, outro ponto que eu quero destacar na regulamentação do Banco Central, que instituiu as ouvidorias nas instituições financeiras, é que os funcionários que trabalham na ouvidoria necessariamente precisam ter certificação de ouvidoria. Então, você não pode trabalhar numa ouvidoria de instituição financeira sem ter a certificação para isso, né? E essas ouvidorias dos bancos, na verdade, elas são organizadas para atender essa regulação do Banco Central, mas elas são ótimas ferramentas de competitividade, né? Sim, custeia. Bom, na instituição que eu trabalho, custeia. Quando o funcionário ele participa do processo seletivo para trabalhar na área de ouvidoria, quando ele é selecionado para o cargo, então aí a instituição ela custeia essa certificação. Hoje em dia, ela pode ser feita online, pode ser feita à distância. Ao contratar a certificação, você tem acesso a um material e aí você faz uma prova. Mas eu, por exemplo, quando eu fui trabalhar na ouvidoria, a minha certificação, eu fiz um curso presencial, e aí ao final do curso eu tive que fazer uma prova para obter a certificação. Um aluno pode fazer e posteriormente adicionar o currículo pretendendo emprego? Não entendi. Se ele pode ter a certificação e aí depois ele concorre ao cargo, mas ele já tem. Isso, imagina assim, por exemplo, o Mário é nosso aluno, está aqui online conosco. Ele pode fazer um curso sobre certificação de ouvidoria? Vou ser muito franca, eu não sabia disso, tá? Por isso que eu estou te perguntando. Eu não sabia, isso eu não sabia. Então, ele pode fazer uma espécie de um curso como qualificação profissional e, por exemplo, tentar uma oportunidade de trabalho no setor privado do sistema? Existe isso? Assim, na verdade, a certificação, algumas empresas que podem dar o certificado para a pessoa, né, de que ele está apto a realizar trabalho de ouvidoria. Então, assim, o que ele pode fazer é obter a certificação, né, fazer o curso, faz a prova, está certificado. E ele tem aquela certificação. A certificação de ouvidoria, ela não precisa ser renovada, porque algumas certificações, elas têm validade, né? 1 ano, 2 anos, e aí elas precisam ser renovadas. A certificação de ouvidoria, ela não precisa ser renovada, mas você precisa ser certificado para trabalhar na ouvidoria. Lá na nossa empresa, o funcionário, ele não começa a trabalhar sem ter a certificação.
Bruna, você acha que a ouvidoria vai ser substituída pela inteligência artificial? Substituída, eu acho que não. Mas a ouvidoria, ela já faz uso de várias ferramentas de inteligência artificial para facilitar, para agilizar processos no trabalho que ela desenvolve. Mas eu acho que substituir por completo, não. Assim, até porque eu acho assim, a gente falando, a professora Laura falou dos bancos digitais, né? Essas empresas, bancos digitais, outras empresas também digitais, você tem muito esse atendimento digital, mas em algum momento ela tem que disponibilizar ali o atendimento por uma pessoa, por um atendente, porque muitas coisas não se resolvem num banco de dados ali de informações que foi programado para responder a perguntas, digamos assim, fechadas, né? Então, eu acho que substituir por completo, não. Mas nós, ouvidoria da empresa que eu trabalho, fazemos uso de várias ferramentas, fazemos uso e desenvolvemos ferramentas de inteligência artificial. Vamos voltar aqui. Nossa, você não tem ideia do quão isso foi para mim também importante, viu, Marcelo? Eu não sabia. Olha que eu não preciso exagerar, vocês me conhecem. Adorei, Bruna. Porque a gente Eu fica aqui acho o que tempo isso todo vai muito tentando. assim, vai muito ao encontro dessa necessidade de se ser, como que eu vou colocar assim, de se agir de forma correta, né? A ouvidoria, ela não está ali só para cumprir uma regulamentação, não. Ela Claro, está comprometida claro. em olhar as questões apresentadas e apresentar soluções e corrigir casos em que são identificados ali que de fato houve Olha, uma ação ali que não está de acordo com o que está estabelecido como o negócio da show. empresa, né? Isso. Isso. Não, adorei. Eu adorei porque eu até coloquei aqui no chat aos interessados, pelo menos na notícia, como eu fico também por consequência. Poxa, meus amigos, é buscar qualificação no que couber e quem sabe ser atraído por uma empresa. É assim, né, Márcio? Então, eu fico muito feliz. Eu imagino que seja mais específico. Eu imagino, né, Bruna? Essa Assim, a especificação em certificação auditoria. não é só para quem trabalha em bancos. Os materiais, na verdade, eles são direcionados para funcionários de instituições financeiras, porque para a ouvidoria de instituições financeiras existe essa exigência. Para outros negócios, não há essa exigência do funcionário ser certificado, tá? Então, assim, os materiais de certificação em ouvidoria, eles são direcionados para ouvidorias de instituição financeira, porque é onde se tem a exigência. Mas qualquer um pode fazer. Claro, até por conhecimento. Só tem um detalhe, né? Eu vi aqui, o valor da inscrição é pesado, né, Bruna? Mas ainda bem que a empresa paga. A sua, porque E você é já só uma está lá. vez. É Então, só uma vez, não precisa renovar. Então, assim, eu acho que o grande motivo, assim, o grande despertar da ouvidoria está na quantidade de informações que ela pode trazer aí para a empresa para retroalimentação do sistema da instituição financeira, né? No sentido de possibilitar melhoria de serviços, de processos, desenvolvimento de novos produtos, de novos negócios. Aí é que está a parte legal, né? Porque só resolver reclamação é a parte chata. Bom, então a gente agora vai falar especificamente da ouvidoria como instrumento de competitividade. Eu costumo dizer que quando o cliente ele registra uma reclamação, na verdade ele está colaborando com a empresa, né? Ele está dizendo para mim, ele está me contando que tem algo na minha empresa que não está legal, que não está de acordo com o que eu digo, né?
não está de acordo com a política da empresa. E aí cabe à empresa olhar para o registro dessa reclamação, não só como tendo como objetivo a solução daquele problema, mas também como uma oportunidade de encantar esse cliente. Mais do que solucionar o problema, as empresas hoje que desejam fidelizar seus clientes, ela precisa ir além das expectativas dos clientes, né? Os problemas eles podem acontecer, sistemas podem falhar, as pessoas estão sujeitas a errar, mas superar as expectativas do cliente quer dizer que a empresa se importa com ele e que ele é importante para o seu negócio. A gente já falou em algum momento aí, né, dos bancos digitais, então, assim, hoje a competitividade das instituições financeiras, ela não está limitada aos grandes bancos, né, aquelas instituições tradicionais. Hoje a gente tem concorrendo no mercado bancos digitais, as fintechs, né, essa semana eu li uma matéria, não sei se vocês viram, falando que o Mercado Livre recebeu autorização do Banco Central para atuar como instituição financeira. E assim como o Mercado Livre foi autorizado, provavelmente existem outras empresas, né, talvez de negócio parecido com esse do Mercado Livre, interessadas em atuar como instituição financeira. Atuar como, né? Talvez o pessoal não é da atividade bancária. Quando uma empresa ela é autorizada a atuar como instituição financeira, ela está autorizada ali a prestar serviços bancários, a oferecer crédito, né? Porque para oferecer o crédito, você também tem que atender a uma série de regulações do Banco Central. Então, o mercado, os competidores não são mais os mesmos, né? Nós temos novos personagens aí nesse jogo. A Márcia falou aqui, né? Já ouvi falar do WhatsApp também, mas nada oficial. Sim, o WhatsApp, além das empresas usarem como canal de atendimento, né? Não, agora não é mais só internet, telefone. A empresa hoje que não presta atendimento pelo WhatsApp, ela está, enfim, não está dando acesso a atendimento aos seus clientes. E hoje também a gente já tem uma série de serviços que são disponibilizados aí pelos bancos, pelas instituições financeiras, pelo WhatsApp, né? Então, assim, eu consigo, pelo WhatsApp, mandar uma solicitação de pagamento para uma pessoa. Então, enfim, mas assim, ainda não é o WhatsApp agindo como instituição, atuando como instituição financeira, né? Na verdade, é ele sendo usado como uma ferramenta para esses serviços. O Jonathan colocou aqui, isso abala os grandes bancos? Com certeza, porque apesar, a gente já falou aí também, né, que esses bancos menores, os bancos digitais, você mesmo acho que colocou que a gente não consegue contratar um financiamento imobiliário no Nubank, ele não oferece esse produto. Mas o que essas pequenas, vamos colocar assim, pequenas empresas, mas na verdade elas não são pequenas, porque elas entram com tudo. O que elas oferecem tira dos grandes bancos uma parcela muito grande do que eles ganham, né, na prestação desse serviço. Então, os grandes bancos, eles têm olhado, sim, para essa parcela de serviços que eles têm perdido para os bancos digitais, não só serviços, clientes também, né, porque não é só serviço. Tem muita gente hoje só com conta digital, com atendimento, que não se importam, né? Assim, até preferem esse tipo de atendimento. Então, os grandes bancos, eles olham sim, tá, Jonathan? Eles se preocupam sim. Crédito rural também, né? Crédito rural, crédito imobiliário. Na verdade, esses dois produtos especificamente, o financiamento imobiliário pela Caixa Econômica, mais pela Caixa Econômica, e o crédito rural mais pelo Banco do Brasil, tem também a questão do subsídio, né? Do governo. Então, assim,
Mas, então, na verdade, o negócio com esses bancos ainda é mais atrativo. Mas, por exemplo, o crédito imobiliário. O crédito imobiliário, hoje, muitos bancos privados oferecem e muitas vezes conseguem competir com taxas de juros assim muito próximas do que são oferecidos por esses bancos públicos. Professora Laura, você quer falar? Não, eu quero corroborar a sua fala, a pergunta do Claro! Eu não posso ficar calada, porque senão eu adoeci. Mas com certeza, Jonathan, a concentração bancária está reduzindo ou sendo reduzida devagarinho. Né? Por que devagarinho? Porque os números mostram que são reduções anuais que estão ocorrendo e não à toa as instituições tidas por tradicionais estão remodelando seus negócios. Você tem novas formas de atendimento. Você tem, por exemplo, agora você perguntou pelo Pix. Eu não tenho dúvida que o Banco Central, percebendo alguns movimentos, existem interesses políticos por trás dos bancos públicos, existem interesses financeiros por trás dos bancos públicos. Então, assim, não permitir essas transações como o Pix propõe, da forma que ele está propondo, ou não deixar de abraçar essa nova forma de transferência, eu conheço muita gente que deixou de usar banco tradicional, inclusive por isso, e migrou para o digital. Então, assim, tem sim, super plausível a sua pergunta, tem sim uma questão aí de competitividade, por isso da provocação à Bruna, que imediatamente aceitou. E que, mais uma vez, eu agradeço. Já tomei uma lição na noite de hoje da ouvidoria, da certificação, já ganhei a noite, Bruna. Você não tem ideia da minha alegria, juro por Deus, da minha alegria em saber dessas circunstâncias. Então, e aí essas empresas, né, essas empresas digitais, né, elas já nascem digitais, né? Diferente das empresas tradicionais, que tinham toda uma estrutura de anos, processos extremamente burocráticos, tudo se levavam muitos dias para se fazer, né? Então, assim, elas chegam, eu acredito que o grande diferencial delas é isso, assim, elas já nascem digitais e elas oferecem soluções mais ágeis. E também oferecem, na maioria das vezes, né, serviços mais baratos ou até gratuitos. Então, assim, serviços que naturalmente são cobrados e às vezes cobrados até caro, né, por essas, digamos, essas instituições tradicionais, essas novas empresas, elas já chegam com uma proposta de negócio diferente. Elas têm um outro olhar para o negócio, para o que pode dar o retorno para ela. Então, assim, o pensamento é diferente. Assim como houve a necessidade de mudança em negócios tradicionais, como a gente tem, né, o caso da Kodak, com a questão da revelação das fotos, o negócio de locação de filmes, com a chegada da Netflix, né? Então, assim, a chegada desses novos concorrentes, com novas propostas de negócios, né? Essas instituições tradicionais, elas precisam se reinventar, elas precisam acompanhar essas mudanças para sobreviver no mercado, porque senão, independente de qual seja o tamanho delas, se elas não se moverem, não estiverem atentas a essas mudanças, elas não sobreviverão. Isso essas instituições elas já sabem. O que se tem feito agora é o como, né? Como faremos, acho que é o grande trabalho delas nesse momento. Como que eu passo de uma situação tradicional, burocrática, cara, para uma forma ágil, que dá resposta, que atende, que apresenta soluções. Esse é o grande desafio. Isso, tem questão de taxa de juros, tem questão de anuidade, de cartão, né, Kelly? Assim, tem uma série de coisas que às vezes se paga muito caro num banco tradicional, e aí essas empresas no Nubank chega e é anuidade zero, é taxa zero, é serviço zero. Enfim,
É o grande desafio dos grandes bancos hoje, né, daquelas instituições tradicionais. E por que isso? Porque a percepção de valor do consumidor, ela mudou. Antigamente, os clientes eles concordavam em pagar caro pelo status de se ter certo produto, de se ter certo cartão de crédito, de se ter certa folha de cheque, né? Então, você ter uma modalidade de cartão, você ter um cartão Infinity, aquilo era um status para a pessoa. Mas poderia se muitas vezes os clientes eles concordavam em pagar muito caro por aquilo. E hoje essa percepção do consumidor mudou. Hoje o que o consumidor quer? Ele quer qualidade, agilidade e baixo custo. Ou seja, o famoso BBB, bom, bonito e barato. Como a professora Laura citou o exemplo, né, da pessoa que era cliente de um banco tradicional e ela mudou. Ela foi para um banco digital e provavelmente deve estar lá feliz da vida, não deve nem sentir saudade. Ai. Isso que você falou faz todo sentido sobre pagar por um mérito, não, pagar por um luxo, né? Vamos dizer assim. Eu lembro que alguns anos atrás o Itaú oferecia o Personalité, não sei se ainda tem, onde você pagava uma taxa bancária, além daquela que a gente paga, acho que é trimestral, né? Não sei se não está cobrando essa taxa, você pagava altíssimo por quê? Você chegava no banco, no Itaú, você era atendido, você não pegava fila, você era prioritário, você já chegava, tinha uma pessoa praticamente só para te atender, você já era diferenciado, você pagava uma bandeira dentro de um banco para ser ter um privilégio, né? Esse era status na época, né? Como você falou. Isso. Quem nunca quis ter um cheque ouro? Então, assim, é uma série, né? Temos aí uma cartilha de produtos que, quando o cliente chegava com cheque ouro, a pessoa nem fazia consulta no Serasa, já. Não, esse aqui é o cheque, esse aqui já tá pago. Tem a questão da diferenciação no atendimento, né? Tem o cliente personalité do Itaú, tem o cliente estilo do Banco do Brasil, né? Então, tudo isso são status, né, que se tem. Mas hoje, a grande maioria dos consumidores, isso não é o mais importante para eles, né? Eles não estão mais dispostos a pagar tão caro para se ter esse status. Então, considerando aí esse novo cenário de competitividade, estrategicamente, a ouvidoria contribui para a sustentabilidade da organização. No tratamento dessas reclamações feitas pelos clientes, ela tem a oportunidade de muitas vezes reconquistar e fidelizar esse cliente, né? E com isso ela contribui para o aumento dos resultados da empresa e tem ainda a possibilidade de propor melhorias nos processos da empresa, pode também evitar que novas reclamações surjam, né? Com isso, aumenta o grau de satisfação do cliente. Então, tem essa série de questões. Como também a gente já chegou a falar aqui em algum momento, para a empresa, é bem menos oneroso resolver essa reclamação, resolver esse problema diretamente com o cliente. E quanto antes se resolve, menos caro é para a empresa, né? Quando o cliente ele ascende, digamos assim, para um órgão regulador, para um canal externo ou até uma esfera judicial, o que fica caro, né, o valor, o custo daquele tratamento para a empresa, não é só, por exemplo, se ele tiver uma decisão favorável a ele, no caso, a determinação de um pagamento de uma indenização. Há, por trás do tratamento dessa reclamação, todo um custo secundário, que é o custo do salário do funcionário que está lá trabalhando, é o custo
de tudo, assim, todos os recursos que são necessários ali durante todo aquele tempo para tentar solucionar aquele problema, né? Então, quando a empresa ela resolve de forma rápida e logo num primeiro contato que o cliente faz para a empresa, ela tem aí a possibilidade de reduzir o custo para a solução ali daquela demanda. Deixa eu ver aqui, o Marcelo fez uma interação. Meu pai tem um cartão do Itaú, paga quase R$ 60, mas vejo que alguns dos colegas que são empresários não deixam o banco por causa dos benefícios que tem no quesito empresa, limite. Isso mesmo. Aí é do negócio da empresa, né? Assim, esses diferenciais, na verdade, ele pode ser usado pela empresa para fidelizar esse cliente, né? Assim como o Nubank oferece lá a anuidade grátis, eu, banco XYZ, posso oferecer um limite 3 vezes maior do que o Nubank oferece para ele, para tentar manter ele aqui comigo, né? Os bancos podem fazer uso disso aí para trabalhar com seus clientes. Essa tentativa de solução do problema diretamente com o cliente também ele aumenta a possibilidade de restabelecimento do relacionamento com o cliente. Como a gente já falou lá atrás, quando acontece um problema, se eu demonstro para esse cliente que eu estou empenhado em resolver, eu posso mudar a percepção dele, né? Não, tudo bem, ocorreu um problema, mas está aqui, eles resolveram, regularizaram, está tudo certo, eu gosto muito dessa instituição, desse banco, então eu vou continuar aqui com eles. Então, vamos para a grande pergunta: como a ouvidoria se torna um instrumento de competitividade? Deixa eu ver aqui o que a Kelly colocou primeiro. E até de perder o cliente quando vai para uma coisa mais a fundo, provavelmente o cliente vai querer cortar o vínculo. Sim, isso com certeza acontece muito, né? Às vezes o cliente acontece uma situação muito difícil, o cliente fica extremamente chateado, e por mais que se resolva, né, a instituição ali faça uma retratação, para o cliente ali não há possibilidade de restabelecer aí esse relacionamento, né? Pode acontecer também, né, Kelly? Bom, além de ser mediadora entre o cliente e o banco, né, a instituição financeira, a ouvidoria ela tem também o papel, ela pode ser mediadora entre as áreas internas, né, da instituição, na busca aí das melhores soluções para o cliente. A ouvidoria pode identificar canais que precisam de melhoria de atendimento. Então, assim, pela análise ali das informações, fazendo análise ali das informações, das reclamações que eu tenho registradas, eu posso identificar, por exemplo, que na agência lá de Braslândia, eu estou tendo muita reclamação sobre um produto específico ou sobre um funcionário específico. Eu posso, né, verificar ali, identificar se há uma necessidade ali de melhoria de atendimento, se está havendo ali algum desvio de conduta, né, uma necessidade ali de uma reorientação a algum funcionário ou ao descumprimento de alguma legislação. Isso aí é possível também identificar, né? A ouvidoria, ela pode propor ações para a melhoria do atendimento, a gente chama das primeiras instâncias, né? Que é aquilo que a gente falou agora há pouco, assim, eu posso melhorar meu atendimento lá na agência, quando o cliente vai lá ser atendido presencialmente, para que ele tenha o problema dele solucionado lá, não precise ir para o saque. Eu posso melhorar no saque, para que ele não tenha que recorrer na ouvidoria, acontecer como foi o caso da professora Laura, né? Resolveu no saque, não precisou ir na ouvidoria. Eu posso melhorar atendimento na minha central de relacionamento, né? Que aí é mais de serviços. Enfim, ela pode indicar aí essa necessidade de melhoria e até propor também, né? A empresa que eu trabalho, recentemente, a gente fez um trabalho lá a gente fez uns workshops, né? A ouvidoria fez workshops com os funcionários de agências. Foram realizados workshops assim por regiões, né? E por cidades,
para tentar mudar um pouco, assim, também essa cultura, né, de tentar solucionar, de buscar solução, de dar também, a ouvidoria agiu como intermediadora para dar às agências maior competência, maior liberdade para solucionar o problema, né, porque, por exemplo, às vezes, em algumas empresas, por exemplo, lá na minha instituição, a agência podia resolver, cliente chegava lá reclamando de um débito indevido na conta dele. Aí a agência só podia resolver ali na hora, né, comandar ali um estorno, se o valor reclamado pelo cliente fosse até R$ 100, um exemplo. Então, a ouvidoria, no objetivo de tentar fortalecer aí esse atendimento nas primeiras instâncias, ela agiu como intermediadora junto, né, à área responsável lá, a diretoria, né, que tinha o poder para deliberar isso, para autorizar que esse valor de R$ 100 fosse aumentado para, por exemplo, R$ 1.000. Então, ou seja, o que chegava para a ouvidoria resolver acima de R$ 100 não vai chegar mais, vai chegar só o que for acima de R$ 1.000, que a agência não conseguiu resolver ali. Então, isso aí você aumenta o poder da agência de solução da reclamação do cliente ali em primeira instância, né? Então, a ouvidoria faz isso também. Como eu coloquei, a ouvidoria pode colaborar, né, para a mudança de cultura dos funcionários da empresa, fortalecendo a cultura do ouvir o cliente, né? Uma coisa que eu vejo assim, muito na empresa que eu trabalho, como é uma empresa mais tradicional, devido a essa questão do histórico, né? Que antes os clientes pagavam para ser nossos clientes. Tem muito assim a cultura do o cliente não tem razão. Parte do princípio de que o cliente não tem razão. Mas, na verdade, quando você quer restabelecer relacionamento, quando você quer demonstrar empenho em solução, quando você quer demonstrar, né, objetivo de fidelizar aquele cliente, você tem que mudar essa perspectiva. Você tem que já partir do ponto que o cliente tem razão. E isso foi uma coisa que, inclusive, foi mudado na ouvidoria, na análise das reclamações. Partimos do ponto inicial que o cliente falou, está com razão. A partir do que ele falou, a gente vai questionar ali as áreas envolvidas naquele relato para apurar se aquela reclamação, mas vou usar o nosso termo, né? Se ela é procedente ou improcedente. Mas partimos do ponto inicial de que o cliente falou é verdade, de que o cliente está certo. Deixa eu ver, aqui tem... tá, professora Laura, para as horas complementares, ok. Então, vamos aqui. A ouvidoria ela pode identificar, dentre as reclamações registradas pelos clientes, oportunidades de reconquistar e fidelizar o cliente. Vou contar aqui uma história, assim, né, o que é isso, né? A questão da gente fazer além das expectativas do cliente, né? A gente teve um caso que a gente tratou lá, a cliente ela foi comprar ingressos para o show de um artista. Era um artista internacional que vinha fazer um show aqui no Brasil, e a modalidade de cartão dela, que ela tinha, ela podia comprar os ingressos antes da liberação dos ingressos para o público em geral e por um valor menor. Aí ela foi lá no site, comprou os ingressos, deu as informações lá do cartão dela, achou que estava tudo certo, deu lá concluída a transação, estava tudo certo. Alguns dias depois, ela recebeu uma mensagem falando que aquela compra, ela tinha dado um problema lá no cartão dela e que ela não podia ter os ingressos. O que nós fizemos, né? A gente tem como voltar no tempo, né, ir lá e autorizar a compra dela? Não tem. Então, a gente, às vezes, também tem que usar da criatividade. O que a gente fez? Como o show, ele tinha patrocínio da instituição que eu trabalho, nós fizemos contato lá com a área responsável, né, e aí nós conseguimos os ingressos do show para ela e em lugares melhores do que ela tinha comprado.
Ou seja, vamos supor que ela estava lá na arquibancada, né? E aí a gente conseguiu, como forma de retratar, como forma de demonstrar para essa cliente, né, que ela é importante para nós fizemos mais, nós fomos além. Nós conseguimos lá negociar, conseguimos os ingressos na quantidade que ela tinha comprado, porém numa categoria melhor do que ela teve o problema lá com o cartão dela, né? Então, isso é encantar. Isso é ir além das expectativas do cliente. Porque eu tenho que ter um diferencial. Qual vai ser meu diferencial? Vai depender da minha, do que eu tenho de inovação, do que eu tenho de ideia, do que eu tenho de criatividade, do que eu posso fazer, né? Tem tudo isso. A redução dos custos com reclamações em outras instâncias, a gente já falou aqui, né? Instâncias como Procon, Bacen, tudo isso aí. A ouvidoria, ela pode colaborar com a educação dos funcionários para um comportamento mais ético e mais justo. Aqui a gente já falou a questão, né, da transparência, da observação dos termos de contratação, do negócio. O que isso quer dizer? Realizar negócio, a gente usa o termo negócios sustentáveis, né? Negócios com transparência, que sejam interessantes tanto para o cliente como para a empresa, que o cliente saiba o que ele está contratando, que seja um produto que faz sentido, né, para ele. A ouvidoria também nós já falamos bastante, que ela pode propor melhorias na qualidade dos produtos, né? Essa melhoria de produto, ela pode ser tanto uma sugestão para o lançamento de um novo produto, como também pode ser para retirar. Às vezes a ouvidoria pode identificar lá que tem um produto ali que está dando muito problema, que só deu problema. Então, ela faz a sugestão para a área, né, responsável por aquele produto, para que ele seja retirado do mercado, para que ele não seja mais comercializado. Isso pode acontecer também. A ouvidoria colabora para a boa imagem da empresa. A gente citou o exemplo dos rankings, né, do Bacen, e também a questão das redes sociais, né? Quando o cliente vai lá na rede social e expõe ali um problema que ele teve com o banco ou com a instituição, quando a gente consegue fazer ali uma reparação também né, na rede social, isso aí também colabora aí para a imagem do banco, né? Essa parte aqui que eu tinha colocado aqui, eu já falei da questão de que as ouvidorias hoje, elas já prestam atendimento nas redes sociais, né? Elas têm páginas específicas delas, né? Das empresas, elas têm páginas no Facebook, tem contas, né? Na verdade, páginas não, tem contas no Facebook, no Twitter e tudo. E também a gente consegue verificar aí algumas situações que por hashtags, né? A pessoa coloca lá hashtag o nome da instituição, hashtag, enfim, alguma coisa relacionada ao nome da instituição, e aí a gente consegue identificar aí essa insatisfação do cliente, essa reclamação, e a gente dá o atendimento também. Mesmo sem ter um registro formal do cliente, né? Mas assim, se ele está se manifestando ali publicamente, a gente vai lá e consegue prestar o atendimento e busca solucionar também. E a ouvidoria, ela abre um canal de comunicação diretamente com o cliente, né? A professora Laura falou aqui, né, que antes da ouvidoria tem o saque. O tratamento da ouvidoria após o registro da reclamação no saque, ela também tem a ver com a regulamentação que instituiu a ouvidoria, porque eu não sei se ficou assim, né, bem destacado quando eu li a parte lá da questão da instituição. Na verdade, na resolução do Banco Central, ele coloca que a ouvidoria ela é criada para solucionar as demandas que o cliente não
não teve solução no atendimento. O que que isso quer dizer? Na verdade, esse atendimento é o primeiro atendimento que ele teve lá, né? Os canais de atendimento. Pode ser na agência, pode ser no serviço de atendimento ao consumidor, pode ser numa central de relacionamento. Então, a ouvidoria regulamentar, de forma regulamentar, ela é criada para esses casos. O que não impede que o cliente registre uma reclamação diretamente na ouvidoria. Por exemplo, cliente não foi na agência, cliente não falou no saque, cliente não publicou nada na rede social, cliente não falou, ele ligou lá no telefone da ouvidoria e falou, eu quero registrar uma reclamação na ouvidoria. Ele pode. Então, assim, ele torna-se também um canal de comunicação direta com os clientes, né? Bom, gente, o que eu tinha preparado aqui era isso. Se ficou alguma coisa que vocês não conseguiram colocar aqui no decorrer da minha fala, que se eu deixei passar alguma coisa aqui no chat, me perdoem, é a falta de habilidade, mas estou aqui aberta, quem quiser perguntar, ficou alguma coisa aí meio confusa, está aberto. Bom, meus amigos, de antemão, claro, se for o caso, façam alguma pergunta à nossa amiga Bruna. Mas de antemão, Bruna, primeiro, excelente oratória, excelente desenvoltura, para quem nunca falou ao público, para quem nunca passou por uma situação parecida, você é incrível, né, Gabi? Obrigada, professora. Incrível, uma fala leve, uma conversa gostosa, simpatia em pessoa. Eu nunca te vi, não preciso mentir para ninguém. Você é incrível. Que bom que a gente teve esse momento com você, até para a gente te conhecer, ainda que remotamente. Mas um privilégio, para mim, um privilégio. E a turma, evidente, aqueles que ainda desejarem fazer um questionamento, alguns já foram feitos, ficou uma dúvida, tem uma curiosidade, quem quiser fazer no chat, pode mandar para mim, eu mando para a Bruna, coisas dessa natureza. Era uma conversa caseira, era entre amigos, entre colegas de curso, colegas de instituição. Claro, né? A gente tentou, assim, ser discreto em relação ao nome da instituição, respeitando essa questão da burocracia que uma fala oficial provocaria, mas tentamos colocar de maneira também generalizada, ouvidoria, porém dentro de um setor muito sensível, que é o setor bancário. Quem desejar fazer alguma pergunta, por gentileza, fica à vontade. Bruna, de antemão, de novo, gratidão, tá, minha amiga? Vou compartilhar aqui o link da avaliação, no sentido também das horas complementares, como de costume, por parte do professor Erlano. Eu não sei se você tem necessidade de horas complementares, Bruna, mas se tiver... Eu não tenho, não. Eu já completei, professora. Obrigada. Já, por gentileza, preencha aí o link que eu coloquei agora. E quem desejar ainda fazer algum questionamento à Bruna, alguma coisa direcionada à atividade da ouvidoria, fica à vontade, por gentileza. Marcela, acho que mais do que mexer com números, é mexer com dinheiro, né? Mexer com dinheiro e dinheiro dos outros, como a professora Laura colocou aqui, é uma questão muito sensível, assim. Quando se mexe no bolso dos outros, o negócio é complicado. Não gosto de confusão, mas eu detesto confusão. Só não me conta a confusão que eu não corro para a ouvidoria. É isso mesmo. Faça valer nosso salário. É verdade. Eu prestigio a ouvidoria em qualquer segmento. Se eu entender que há uma circunstância que remete, né, a um tratamento inadequado ou coisa parecida, eu não tenho nenhum tipo de ressalva. Eu vou escrever para a ouvidoria. Claro, antes ao saque. A verdade é essa. Bom, se ninguém tem alguma questão propriamente, o professor Erlano está aí, o senhor perdeu. A Bruna é incrível, uma fala leve, uma fala gostosa de ouvir. Acho que ela é mineira. Ela fala manso, ela fala manso. O professor Erlano está aí online, se quiser desejar aí agradecer a Bruna pela participação, fica à vontade, viu?
Pois é, minha gente. Eu só chego realmente de última hora, infelizmente, numa hora não tão própria, porque eu saí na melhor parte e cheguei no final. Mas olha, eu só tenho a agradecer, tá certo, a Bruna e a professora Laura, principalmente, por ter ofertado essa oportunidade aos nossos estudantes, né? Eu pedi que ficasse gravado até para a gente poder subir isso lá para o nosso canal do YouTube, que outros possam oportunamente ter a chance também de visualizar e assistir a sua apresentação. Eu com certeza farei isso, porque eu quero vê-la completa. Eu tenho certeza que tem Obrigada, muita professor. informação bacana, interessante, né? E pelos comentários aqui, eu tenho certeza que o pessoal aí gostou também, né? E no começo eu fiquei quietinho, né? Porque o pessoal estava falando de contadores, etc e tal. Eu digo, eu não vou nem me manifestar. Vou ficar quietinho aqui, deixa quieto. Mas Eu, brincadeiras à eu, parte, eu gostaria realmente de agradecer a sua presença, tá certo? A sua disponibilidade, tá? Cumprimentar os colegas aí que, porventura, né? Lógico, eu cheguei aqui já chutando a porta e não dei nenhuma boa noite para todos, né? Boa noite, pessoal, mais uma vez, tá? E, claro, aqui quem faz a festa são vocês, eu sou apenas um coadjuvante, estou só para auxiliar e proporcionar o que for melhor para todos vocês, tá bem? Tem um questionário, não sei se já aplicou, Laura? Questionáriozinho. sim, Questionário não, é uma pesquisinha aceitei. de opinião, né? É só para vocês poderem confirmar a presença e ganharem horas complementares. E, obviamente, a gente tem um feedback, né, da apresentação da Bruna e do evento em si, tá certo, pessoal? Obrigado mais uma vez. Vou me retirar porque a festa é de vocês. Professora Laura, por favor, tome conta aí da turma. E muito obrigado mais uma vez, Bruna. Parabéns, viu? Eu que agradeço, professor. Um abraço. Minha amiga, agradecer mesmo em nome da turma. Eu acredito que boa parte aqui ouviu de alma e coração, é uma curiosidade, uma vontade de atuar no setor financeiro. Não são poucos os alunos dessa turma que têm esse desejo. E quando você falou da formação no que diz respeito à ouvidoria, eu fiquei muito alegre. Foi realmente um acréscimo à minha vida. E quem sabe não vai abrir porta para alguém num momento tão difícil que é a questão do emprego, que foi o início da nossa discussão, um momento tão complicado. Quantas famílias, milhões de brasileiros, buscando uma alternativa, buscando uma situação que possa trazer um pouco de dignidade. Quem sabe a gente não pode ajudar alguém nessa noite de hoje com essa sua fala, você nunca tenha dúvidas disso. O que você falou aqui foi bastante enriquecedor, foi bastante esclarecedor, como eles colocaram aqui no chat, e eu só posso te agradecer. Eu não teria a capacidade e a competência que você teve de trazer com muita objetividade o papel da ouvidoria, que é muito mais que receber reclamação. Eu acho que quando ela retrata a captação de informações por parte das instituições e a capacidade de transformar essas informações em mecanismos de competitividade, em serviços, na questão financeira, na questão do respeito ao consumidor, isso é o mais rico de tudo. E o respeito ao consumidor é a maior riqueza que uma instituição pode ter. Isso não pode ser encarado como se não a maior riqueza. E, principalmente, não tem o que temer em relação à concorrência quando você tem pelo próximo respeito. Isso não tem preço. A instituição que eu tenho conta há muito tempo e não tenho nenhuma pretensão em mudar de banco. Mas no dia que me maltratarem, Erlan, eu vou embora. Mas eu vou embora da amizade, eu vou embora do trabalho, eu vou embora de tudo. O respeito é imprescindível. E a concorrência é salutar. Então, se está havendo uma redução da concentração, as instituições que busquem, né, as condições que sejam necessárias à manutenção dos seus negócios. Mas, para fechar, não se esqueçam nunca, os bancos amam a gente ama. Sim, vocês são a razão de nós existirmos. O banco ama o Erlano, ama o Jonathan. É verdade.
Sim, professora, só como você colocou, né, sobre o interesse da turma, assim, de diversos alunos da turma na questão de trabalhar, né, de fato, em instituições financeiras, eu também me coloco aqui à disposição, se algum colega quiser conversar em particular, né, assim, alguma dica que eu possa dar, contar mesmo da minha experiência, como que foi esses 9 anos aí que eu tô, né, numa instituição financeira, estou à disposição. Minha vida é bem corrida, mas a gente sempre acha um tempinho para conversar, né? Porque conversar é bom, compartilhar. Mineiro que não gosta de conversar, eu acho que não é Não é mineiro, não, viu? mineiro. Você me desculpa. Deus abençoe vocês, gratidão pela noite, gratidão pela presença, pela vontade. Ninguém praticamente saiu da sala desde quando a aula começou. Acho que o índice de retenção seu foi recorde. Que Não, tenho bom. certeza. A única pessoa que saiu foi nossa amiga Márcia, professor Erlano, colega do IESB, saiu chorando, me mandou mensagem aqui no WhatsApp, porque a internet dela não permitiu a manutenção dela aqui. E ela foi, sinceramente, Bruna, foi uma pessoa que saiu da sua apresentação. Olha, tu tá melhor que a mim e o Erlano juntos, viu? Vou arrumar um terceiro emprego. Vou propor ser Tu tá professora do melhor, IESB. tu tá melhor que nós dois juntos. Não, não, não. Agora eu vou acalmar, vou ficar mais quieta. Chega de correria. Fica com Deus, minha amiga. E aos demais, professor Erlano, Gislene, todos vocês, Deus abençoe vocês. Paulo, gratidão, viu, Paulo? Não te cumprimentei antes por falta de oportunidade. Aninha, Diego, Kelíssima, Deus abençoe vocês todos, Gustavo. Bom final de noite, bom descanso, Samuca, Sarinha, Gabi. Gratidão, Tati. Gratidão, Thaís. Bem-vindas, viu, Vanessa? Amém. Obrigada, Bruna. Descanse, viu? Eu Pode deixar. suspeito que você esteja no trabalho. Estou! Achei melhor, fiquei em casa com criança, Oh, marido, fica minha mais amiga. complicado. Aqui eu ficaria mais tranquila. Eu não como te agradecer por tamanha dedicação. Meu Deus do céu. Vá Não, descansar. faz parte. Bom descanso, viu? Deus te abençoe. Obrigada, professora. Obrigada mesmo. Foi incrível. Tá Amém. joia. Tchau, tchau, Amém. pessoal. Logo, Bruno.